Boa tarde, alunos e alunas do CEPLAC, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Daniel, eu espero que vocês estejam bem. Gente, nesse vídeo eu quero falar sobre as cruzadas, é um vídeo de continuação do vídeo que nós falamos sobre o renascimento comercial e urbano e um outro sobre crescimento demográfico. Este vídeo eu quero falar sobre as cruzadas, porque afinal ela também é importante dentre os séculos 11 e 13, porque foi ela que deu um impulso, e um baita do impulso para o renascimento comercial e também urbano. Porque, gente, as cruzadas, definindo ela, são expedições militares com a intenção, aqui então, portanto, temos uma causa direta, a salvação da Terra Santa e do Santo Sepulcro. Para quem não sabe, a Terra Santa é Jerusalém, o Santo Sepulcro é o local onde Jesus Cristo foi enterrado. E por que esta guerra? Porque a igreja, aliás, foi a igreja que convocou as cruzadas, os cruzados. A igreja convoca toda a cristandade num momento em que irmão matava irmão, né? Lembrem-se disso que eu falei na aula anterior, e a população aumentava, então a insatisfação, miséria aumentando. E, na verdade, alguns historiadores dizem que aquele episódio, né, aqueles acontecimentos, aumento populacional, aquelas brigas familiares, principalmente entre senhores feudais, dos filhos dos senhores feudais, enfim, aquilo foi uma válvula de escape para que a igreja usou aquilo como motivo para encaminhar a cristandade para, ao invés de se matar entre si, vamos lá lutar contra os turcos otomanos. Então Jerusalém, que havia sido tomado por esses tais turcos otomanos, é uma população, um povo de origem árabe, mas é um povo muito mais violento. Em que medida? Eles proibiram, quando conquistaram Jerusalém, portanto os turcos otomanos, proibiram as peregrinações cristãs até a Terra Santa, até Jerusalém. O que isso significa? Caramba, um baita de um golpe no cristianismo. E bem no momento em que a população passava por transformações. Essas transformações afetam toda a visão de mundo das pessoas. Imagine, então, a igreja convoca as cruzadas. Aquilo foi um fato, aliás, para a igreja, um grande atentado ao cristianismo. Então a igreja vai convocar a cristandade, nobres, o povo em geral, e ela vai fazer uma baita de uma propaganda. Aliás, o Papa Urbano II, ele solta discurso, faz discurso, sempre convocando não apenas os nobres, gente, mas convocou a todos. Até ladrão, olha, você que é ladrão, você quer se redimir do seu erro, você vire um cruzado. Por quê? As pessoas recebiam um símbolo de uma cruz vermelha enorme, né, no peito, então, portanto, você a partir daquilo você é soldado de Cristo. Olha só, você é um soldado que vai lutar pela cristandade, salvar, né, a Terra Santa e principalmente o Santo Sepulcro das mãos dos malvados turcos, né, destes muçulmanos malvados, turcos otomanos. Gente, acontece que as cruzadas elas foram no total de mais ou menos oito expedições. Somente a primeira, né, podemos dizer assim, que deu certo, teve conquista de fato, conquistou lá duas cidades, abriu dois entrepostos. Na verdade eram entrepostos porque eram portos de parada, chegada dos cruzados, mas foi um fracasso. Teve algumas cruzadas que foram verdadeiros fracassos. Então quem quiser se aprofundar, dar uma olhadinha cruzada por cruzada, vai dar uma olhadinha no vídeo aí que eu deixei em anexo. Mas o que nos interessa é que as cruzadas, apesar deste fracasso, supostamente fracasso aí entre parênteses, entre aspas, aliás, este fracasso, houve consequências muito importantes, dentre elas que aumentou, gente, o intercâmbio comercial entre o Ocidente e o Oriente. Então, os cruzados, que também não iam apenas, obviamente, eu vou lá para salvar a Terra Santa. Tinha muita gente que também era convocado, aliás, era este um dos chamados feitos pela igreja. Olha, você pode fazer o que? Riquezas. E para o senhor feudal que não tinha terra, aquele senhor sem terra, ele não queria expandir territorialmente, ele queria conquistar áreas para ele. Ele era um cavaleiro. Então, as expedições, elas eram bancadas pelos nobres feudais. Então, de alguma maneira, os nobres bancavam quem? Os servos, quem quisesse acompanhá-lo. Então, toda aquela tropa ali é tipo o Neymar lá com os seus parças. Então, o nobre levava para todo mundo junto em direção ao Oriente. Então imagina a quantidade de grana envolvida, porque os caras tinham que levar alimento, mantimento, roupa, um monte de coisa, gente. Então imagina a quantidade de gente, você lentamente vindo lá do norte, sei lá, da França, você percorrendo toda a Europa, e acontece que durante, né, nessas paradas, e por isso que
o que aconteceu foi a dinamização do comércio, porque aquelas pessoas que vinham de regiões longínquas, elas paravam em alguns lugares, principalmente próximos ao quê? Às feiras comerciais, aos burgos. Então, aquilo dinamizou indiretamente o comércio no continente, gente. Então, quando falamos que causas, essa causa aqui foi um fracasso de maneira geral. Mas as consequências que não são importantes. Por quê? Além de dinamizar o comércio, os habitantes, por exemplo, ali lá do norte da Alemanha, da Europa mais ao norte, eles vinham através dos mares. Então eles navegavam ali do mar, lá do Mar do Norte, percorriam ali e saíam no Mediterrâneo. Então, e aquilo também promoveu indiretamente a reabertura do Mediterrâneo, mas uma reabertura, portanto, que teve uma consequência também muito importante para o comércio, gente, porque eles não apenas viajavam ali em direção às cruzadas, eles traziam, principalmente ali nas regiões da Ásia Menor, de Constantinopla, que era uma cidade belíssima, riquíssima em comércio. Toda aquela região tinha um comércio muito desenvolvido em relação à Europa. A Europa era muito atrasada, ficou muito tempo presa no feudalismo. Então, os europeus, apesar das derrotas em batalha, muitos senhores feudais, aliás, empobreceram, perderam tudo. Começaram a vender todos os seus bens. Lembrem-se que as cidades, eu falei isso no vídeo anterior, que elas compravam as cartas de franquia, né, a liberdade dos senhores feudais, é bem neste momento, gente. Então, todos esses fatores são importantes para entender que a Europa vai passar por grandes mudanças, e um dos grandes motores para essas mudanças é importante a gente saber sobre as cruzadas, beleza? Então, gente, falando aqui, voltando, para quem anotou, as cruzadas, ela entra, na verdade, dentre os fatos marcantes, né? Aquilo que também explica por que o feudalismo entrou em crise. Imagine, toda essa dinamização, aparecimento de cidades, essa modificação das formas de se pensar, de se analisar a vida, de se analisar tudo, isso acelerou, né? Mas só que o auge, olha só, como eu disse na aula passada, no vídeo anterior, essas mudanças elas foram importantes no século XI, XII, XIII, quando foi. Século XII e XIII ali foi o seu auge, mas vamos lembrar também que naquelas corporações de ofício, é muito importante isso vocês terem em mente, que era aquela associação que regulamentava todas as profissões que tinham dentro dos burgos, dentro das cidades, e oferecia, gente, isso é muito importante, ajuda mútua entre os membros. Lembrando que haviam as corporações de navegantes, de mercadores, aqueles que eram, né, mercadores e usavam o mar, né, barcos. E haviam, né, essas ligas comerciais, a mais importante delas, a Hansa Teutônica, lá do norte da Alemanha. Mas eles controlavam a produção, tinham um monopólio total, determinavam, né, qual era o valor, determinavam, portanto, o preço, então significa que não havia concorrência entre eles, e eles prezavam muito pela qualidade, havia um padrão de qualidade, tanto que para você ser considerado um mestre em alguma coisa, você passa por um exame de ordem, como hoje um advogado faz lá quando quer virar advogado. Mas o que é importante a gente entender é que todos esses fatores que a gente já falou, então eles são importantes para entendermos, gente, que a Idade Média está passando por transformações. E nós temos as transformações importantes que vão acontecendo aqui paralelamente, e ao mesmo tempo em que algumas regiões os cristãos estão avançando, principalmente na Europa, lógico, porque onde eles vão avançar, né, as cruzadas que são convocadas ali na Europa. Gente, o primeiro lugar que eles vão retomar vai ser a Península Ibérica. Então eu vou falar disso na próxima terça-feira, sobre a formação das monarquias nacionais. Eu vou falar de Portugal e Espanha, porque Portugal foi reunificada ainda, né, na Baixa Idade Média. Foi o processo, são as guerras de reconquista. Tem um livro maravilhoso, eu indico para quem gosta de literatura, o famoso A História do Cerco de Lisboa, de José Saramago. É um livro belíssimo, aliás, é um livro sobre historiador, e é um historiador que fala sobre o cerco dos cristãos na cidade de Lisboa, que havia ficado por muito tempo sob domínio dos mouros. Os mouros eram os árabes. Então esse livro lá, o historiador, foi um massacre, gente. Eles tomaram a cidade, massacraram, mataram o que eles viam pela frente, o que respirava, eles enfiavam a faca. Então esse livro é legal porque esse cara que é um revisor, ele fala, não, eu vou colocar a palavra não, os cristãos não tomaram.
Então aquilo modificou toda a história. Qual a implicação daquilo? Então o livro fala sobre isso e Portugal, os cristãos retomaram ali a Península Ibérica, que estava sob domínio desde o século VII, sob domínio árabe, sob domínio do islamismo, né, de um califado. Então Portugal passa por foi a primeira monarquia a ser formada dentro daquele contexto das guerras de reconquista territorial, que foram impulsionadas aí por essas causas das cruzadas. Então a cristandade aqui, Portugal, se forma enquanto uma monarquia, vamos lembrar, poder de um só, portanto teremos um rei, então um processo de centralização política, porque vai ter um personagem que vai se fortalecer sobre toda essa crise, que é uma crise que vai afetar quem, gente? O poder da igreja, o poder da nobreza, vai mudar a sociedade, né, o perfil da sociedade, já são as cidades são mais importantes do que o campo em certa medida, mas gente, essas transformações, formação dessas monarquias, a gente vai falar depois, mas o que é importante é que século XIV, aquelas transformações importantes vindas do século XI, XII, XIII, lá no século XIV, houve a crise final, o golpe final no feudalismo, gente. São as famosas crises do século XIV. E elas são importantes porque, gente, as crises do século XIV, elas, eu chamaria de uma verdadeira voadora no meio dos dois joelhos do feudalismo. É a famosa Grande Fome. E tudo isso é explicado, vamos lembrar daquele contexto geral. A população europeia aumentou, teve um crescimento demográfico grande no período, principalmente século XII para o XIII, mas a produção, apesar daqueles avanços técnicos que eu mostrei para vocês, da charrua, quem não assistiu ao vídeo, portanto, volte lá para assistir o vídeo anterior, né? Então, aqueles avanços técnicos, mesmo assim, não promoveram um avanço assim tão significativo na produção. Significa que a população começou a passar por períodos de escassez, ou seja, faltava alimento. E entre 1315 e 1317, esse período é chamado de a Grande Fome, um período prolongado, gente, são 2 anos. Estima-se que em certas cidades mais de 10% da população morreu de fome. Vamos pensar uma cidade de 100 mil habitantes, é como se 10 mil habitantes dessa cidade, vamos imaginar que 100 mil habitantes para a época era uma cidade muito grande. Então vamos imaginar com a cidade naquele período, um número muito menor de pessoas, 10% era muita gente. E o outro golpe fatal foi a peste negra. Vou deixar uma indicação aí para quem gosta, né? Tem um desenho feito pelo criador dos Simpsons. Então tem uma série, como eu estava falando para vocês, gente, que vou mostrar para vocês depois, mas olha só. A gente falou da Grande Fome, mas a peste negra foi um evento terrível, porque, olha só, logo em seguida, logo após então a Grande Fome, vem a peste negra entre 1347 e 1351. Pouco tempo, hein, gente? Matou aí, estima-se que 1/3 da população da Europa. Vamos imaginar que se haviam 75 milhões de habitantes, 25 milhões, que é o que se estima, morreu. Tem relatos, né, registros de que algumas regiões da França, Inglaterra e outras regiões da Europa, até vilarejos inteiros desapareceram. Cidades, quase que vilarejos assim, para a época padrão de hoje, como se uma cidade pequena aí desaparecesse, todo mundo morresse. E foi um evento terrível. Eu vou deixar uma indicação para vocês, para quem quiser, dessa série, né? Eu assisto, eu gostei bastante, é o Desencanto, é uma série muito legal. É um desenho do mesmo criador dos Simpsons. Ela tem alguns episódios que mostram lá no dia a dia deles, porque é um feudo, é um pequeno reino, aliás. É interessante para vocês entenderem a mentalidade um pouco da época. Lógico que é aquele padrão Simpsons, né? Zoeira a todo momento. Mas é um desenho muito legal, porque é muito bem construído ali, narrado ali. Se a gente pegar a parte histórica, muito bem legal. Muito legal, né? Muito bem legal, não ficou legal, né? Mas, gente, assistam, bem legal. Quem não conhece, quem conhece aí, eu tô até esperando a 3ª temporada, é muito legal. Mas vamos voltar. Mas, gente, o grande evento, aquele evento também vai definir, né, o fim do feudalismo, a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos ela foi motivada
Basicamente um conflito em que envolveu a Inglaterra contra a França, conflito mais do que 100 anos. Por que 100 anos, Daniel? 9? Gente, é porque ela teve algumas pausas, mas ela durou aí mais do que 100 anos, sim. Teve algumas pausas, foi uma guerra longa, uma guerra desgastante, tanto para os dois países, mas desgastante para quem? Os senhores feudais. Sim, os senhores feudais saíram arrebentados desta guerra. Eu vou deixar um vídeo aí também de indicação específico sobre a Guerra dos 100 Anos. Então, no final, gente, desses acontecimentos, eles resultaram nas consequências. Essas consequências são importantes para a gente entender por que o feudalismo entrou em crise e nós entraremos então, portanto, na modernidade, na época moderna. Por quê? A idade moderna é a idade do absolutismo, da centralização política. E por que aconteceu então esse processo de centralização política? Como que os reis conseguiram essa centralização nas mãos deles? Gente, porque a nobreza passou por um processo de enfraquecimento. Então, além das cruzadas, as guerras dos 100 anos enfraqueceu demais a nobreza, o que, consequentemente, deu poder ao rei. Mas o rei, nada bobo, ele via no crescimento das cidades e naqueles empecilhos. Que tipo de empecilhos? Os pedágios, as alfândegas, as inúmeras banalidades que os senhores feudais eles impunham para os burgueses, para os comerciantes, aquelas restrições enormes. Como imagina o cara, eu mostrei isso lá, um exemplo de um cara que cortasse toda a Europa, quantidade de pedágio. Ele pagava mais pedágio que se alguém pegasse a Bandeirantes inteira, hein, gente? Olha que é bastante pedágio, hein? Mas a burguesia fez uma aliança com o rei nesse sentido, porque o rei ele vê naquele momento de enfraquecimento da nobreza uma oportunidade para acabar, para centralizar o poder nas mãos dele, porque ele vai acabar com essas tarifas. Ele vai falar assim, ó, quem era o rei aqui sou eu era o suzerano. Então, as terras, então, quem tem o direito de cobrar imposto sou eu. Até bati na mesa aqui. Eu, rei. Então, ninguém vai cobrar imposto mais, ninguém vai cobrar pedágio e tal. Isso, aos olhos da burguesia, era, né, o rei, ele estava ali com aquela aura tal, mas o rei estava fazendo aquilo também para se fortalecer, não apenas apoiando a burguesia, mas ele queria se fortalecer. E nós podemos dizer que no início da Idade Moderna, gente, como consequência, nós teremos o início do modo de produção capitalista. A gente vai falar do capitalismo primitivo, dessa expansão marítima comercial, do resultado da política do mercantilismo, o Martão já comentou. A gente vai falar sobre isso, desta aliança entre rei e burguesia. Isso foi feito primeiro em Portugal. Portugal foi o primeiro país a fazer essa centralização política, e já essa aliança entre burguesia e rei é o primeiro país, portanto. A gente vai falar da Revolução de Avis. Na Espanha, após a guerra final de Reconquista, em 1492, a coroa espanhola ela é unificada em uma casa só. Haviam duas casas importantes que derrotaram, né, o califado de Córdoba, se não me falha a memória, e retomaram Granada. Era o último lugar ali que estava nas mãos dos muçulmanos. Eles iniciam então ali já imediatamente, 1492 mesmo, os caras já chamam o Colombo e falam, vem cá meu filho, a gente quer ir atrás aí de riquezas, porque a Europa, lembrem-se gente, tem lá, eu já falei naquele vídeo de Império Bizantino, caiu o Império Bizantino em 1453, isso é algo que vai impulsionar ainda mais na Europa, que está passando por essas transformações internas, essa expansão marítima comercial. Então, a burguesia ela está em busca de rotas comerciais, estava se perdendo. Lembra aquelas novas formas de se pensar no mundo, aquele contato com os árabes que apresentaram a bússola, apresentaram inúmeros instrumentos de navegação. Os portugueses vão desenvolver um novo tipo de navegação que é chamada de caravela. Isso no século XIV. Portugal já é o primeiro, em plena Idade Média, a se lançar aos mares. Essa expansão, aquele medo, tem dragões no mar, tem monstros marinhos enormes. Não tem. Eles perdem porque o Marcão disse no vídeo dele, está se mudando, o antropocentrismo está entrando em cena, está substituindo aquela forma religiosa de se pensar que era o teocentrismo. Isso tudo é muito importante. Essas grandes transformações elas são muito importantes e elas vão dar início, portanto, gente, à Idade Moderna. Ok? Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal e deixem um comentário de vocês. Eu peço também para quem tiver dúvida deixar aí nos comentários. Beleza, galera? Um grande abraço para todos e para todas e fui!